Olá, seja bem-vindo à Liga do Concurso. Eu me chamo Anderson e essa aqui é a segunda parte do vídeo sobre vagas. E a gente está falando sobre o concurso do Tribunal Regional Federal da primeira região, tá ok? No primeiro vídeo a gente falou ali sobre a estrutura do tribunal, a importância de analisar qual a cidade para a qual você vai se inscrever. Afinal de contas, se você escolher uma cidade onde não há chance de ser nomeado, mesmo passando em primeiro lugar com uma pontuação alta, você pode correr o risco, dentro do período de validade do concurso, de não ser nomeado, ok? E o que eu vou falar agora nessa segunda parte do vídeo? Nós vamos falar agora sobre quais são as possibilidades de abertura de vagas no decorrer do concurso, a importância de você levar em consideração alguns detalhes no momento de você fazer a sua inscrição, ok? E aí eu quero começar falando assim, um pouquinho da minha trajetória no tribunal. Eu morava no Rio Grande do Sul e naquele momento eu advogava, tá? E chegou um momento da minha vida em que eu queria realmente uma mudança. O que estava acontecendo naquele momento da minha vida? Eu até ganhava bem, um salário razoável, mas eu tinha uma pressão constante na empresa onde eu trabalhava. Eu trabalhava num dos maiores escritórios de advocacia do Brasil, realmente, né? A gente chegou a ter mais de 200 funcionários, isso para um escritório de advocacia é muita coisa. E só que existia também uma pressão muito grande, uma pressão de produção, uma pressão de atingir metas. Inúmeras vezes você trabalhava muito mais além do horário e não era remunerado por isso. E existia também aquela questão de, poxa, será que é isso que eu quero pro resto da minha vida? E foi onde eu decidi estudar, né? Eu queria uma mudança, eu queria algo melhor para a minha vida. E foi então um dia em que ocorreu uma situação bem complicada na empresa, uma situação bem desagradável, e eu realmente achei que naquele momento não dava mais, né, para eu continuar naquela situação. Então eu decidi começar a estudar para concurso e eu coloquei isso como uma meta de vida. Nada mais era mais importante naquele momento para mim do que ser aprovado em concurso público. Então foi onde eu comecei a estudar. E só que, como a grande maioria dos concurseiros, eu comecei a estudar sem planejamento, sem objetivo específico, sem estratégia, e isso foi um dos maiores erros que eu cometi. Por quê? Porque dentro dessa minha trajetória de estudo para concurso, eu acumulo alguns fracassos, eu acumulo algumas derrotas, e algumas dessas derrotas realmente doeram muito. Eu cheguei a um ponto, inclusive um dos concursos que eu fiz, que eu acabei não sendo aprovado, e eu cheguei em casa, eu me lembro como se fosse hoje, eu cheguei em casa, peguei o meu material, sabe, joguei tudo no lixo, eu falei assim, eu não vou estudar mais para concurso, é impossível eu me dedicar tanto e tanto tempo e não conseguir ser aprovado, e aquilo me causava uma dor tremenda. Por quê? Porque eu achava que a culpa era minha, eu achava que eu não era inteligente, eu achava que para passar em concurso tem que ser gênio, e eu, como eu disse, eu ainda trabalhava, eu estudava e trabalhava, e então eu achava que para passar em concurso tinha que, sei lá, sabe, estudar 8, 10 horas por dia, e isso não era a minha realidade, pelo contrário, eu estudava no máximo 3 horas e meia por dia. Por quê? Porque era o tempo que eu tinha disponível. E então, né, diante essa situação dos meus fracassos, das minhas derrotas, eu fui criando a crença de que eu não era capaz de passar em concurso. Até que então, eu, em conversa com alguns amigos, em conversa com alguns aprovados, eu comecei a identificar que todas essas pessoas que estavam lá, já tinham sido aprovadas, elas passaram por situações bem semelhantes às minhas, as quais eu estava passando naquele momento. E foi então que eu decidi que eu precisava aprender a estudar, eu precisava aprender a aprender. E quando eu comecei a aplicar isso, né, quando eu comecei a estudar com estratégia, com planejamento, quando eu comecei a estudar sabendo como estudar, a minha aprovação veio numa velocidade absurdamente grande. Eu me lembro como, olha, era muito claro para mim, assim, eu me lembro como se fosse hoje, assim, eu tinha, né, já tinha sido reprovado, né, no concurso do TRF da 4ª região, já tinha sido reprovado no TRE, enfim, já tinha sido reprovado, um monte de concurso. E aí eu fiquei sabendo
que iria abrir o concurso do TRF1 na primeira região. Ouvi alguns boatos e tal, né? E eu disse, olha, eis aí o concurso em que eu posso, né, mudar a minha vida, que eu posso dar sentido a todo esse meu esforço, essa minha dedicação. Então, o que eu resolvi fazer? Isso me lembro, acho que era mais ou menos em novembro. Talvez eu não vá lembrar assim a data perfeitamente, tá? Mas eu me lembro que era em novembro que eu fiquei sabendo, e eu comecei a compilar material de estudo, comecei a montar o meu cronograma, minha estratégia, e menos de 2 semanas depois abriu o edital, tá? Abriu o edital. Então, basicamente, eu estudei da abertura do edital até a prova. Tá? Então, não sei exatamente o momento que você está vendo esse vídeo, mas se você estiver em dúvida se é possível ser aprovado em concurso na abertura do edital até a prova, eu sou a prova viva, tá? E eu posso te dizer com toda certeza, sim, é possível. E para isso você precisa saber priorizar o que estudar, você precisa montar um cronograma eficaz, você precisa identificar quais são as matérias, os conteúdos mais cobrados, você precisa estudar de maneira estratégica, tá? E mesmo que você tenha muito tempo para estudar, talvez 12 horas por dia, mesmo que você já esteja estudando aí há 1 ano, há 2, dificilmente você vai conseguir ser aprovado se você não utilizar de estratégia, se você não utilizar de um planejamento eficaz. Por quê? É muito simples. Se você pegar o edital agora desse concurso do TRF1, ver a quantidade de assuntos no edital, é praticamente impossível você saber tudo aquilo ali e colocar, mesmo que você saiba, lembre que você tem que colocar esse conhecimento para fora no prazo da prova, ou seja, em 4 horas. Por que eu comento isso? Porque muitas pessoas acham que o fato de só estudar, acumular conhecimento e não praticar, não colocar isso dentro de um determinado tempo, dentro de um determinado nível de pressão, que é aquele momento da prova, já é o suficiente. Pelo contrário, né? Eu conheço muita gente, mas muita gente boa, preparada, que a hora que chega no momento da prova, seja porque não estudou de maneira eficaz, não fez uma revisão correta, não praticou. E quando eu falo praticar, não é só fazer exercício, mas é praticar o tempo, é praticar o nível de estresse. Muitas vezes você faz a prova, faz um simulado, ou até exercícios em casa, está em silêncio, está no seu canto, na sua cadeira, está confortável. No dia da prova não é assim. No dia da prova são pessoas entrando e saindo da sala, são pessoas fazendo barulho, existe aquele nervosismo, aquela tensão. E isso faz com que muita gente boa seja eliminada. Ok? Então, por isso que é importante você prestar atenção nisso que eu estou falando. Por quê? Porque isso pode aumentar, não pode não, isso com certeza vai aumentar as suas chances de ser aprovado. Ok? Então, vamos falar então aqui sobre vagas. Olha só, como que é a minha trajetória? Eu, quando eu entrei no tribunal, eu fiz o meu concurso para a seção judiciária de Cuiabá, de Mato Grosso, né? Que fica localizada em Cuiabá. E quando eu fiz o meu concurso, nós tivemos 8 pessoas, né? Que eu me lembro assim, que já iam tomar posse praticamente de forma imediata. Mas o tribunal, na época, né, o concurso foi suspenso um pouquinho, então ocorreu alguns ajustes. E aí o que aconteceu? Todas essas 8 pessoas, que eu digo, 8 pessoas são analistas judiciários. Essas pessoas, a gente, inclusive eu, né, nós iríamos tomar posse em Cuiabá, todos estavam direcionados para Cuiabá. Ocorre que abril foi aberta a subseção judiciária de Barra do Garças, que é onde eu estou lotado hoje. Então foi nos dada a opção de permanecer na lista da seção judiciária em Cuiabá, tá? Ou assumir na subseção judiciária de Barra do Garças. O que eu estou dizendo? Eu estou dizendo que no decorrer do seu concurso existe a possibilidade de abertura de novas vagas, ou seja, instalações de novas unidades da Justiça Federal. Então, se você tem uma boa classificação, veja, você concorre para uma cidade específica, ok? Mas mesmo assim há uma ordem de classificação, tá, no estado. E se dentro do estado abrir uma subseção, uma nova vara, enfim,
tá? Você pode ser nomeado. Isso não está no edital, isso existe uma programação de aberturas de novas unidades, isso eu só vim descobrir depois que eu tomei posse, né? Eu nem sabia que ia inaugurar essa subseção, então existe, né, a possibilidade de você descobrir isso. De que forma você descobre se há a previsão de aberturas de novas vagas? Entrando em contato diretamente com o Tribunal Regional Federal lá em Brasília, tá ok? Tu pode mandar um e-mail, enfim, se informar e eles vão te dizer se há previsão ou não. Isso é bem interessante, tá? Isso é bem interessante, por quê? Porque vamos supor que você está aí no estado de Minas Gerais, e de repente vão abrir uma subseção nova e de repente, além da subseção, existe a possibilidade de abrir novas vagas, tá? O que é isso? Vamos supor que na seção judiciária de Minas Gerais, que fica lá em Belo Horizonte, eles vão abrir uma nova vara especializada. Um exemplo, uma nova vara criminal. Então, se você fez o concurso para seção judiciária, tá, de Belo Horizonte em Minas, né, seção judiciária de Minas Gerais, perdão, localizada em Belo Horizonte, e abrir uma nova vaga, essa nova vaga eles vão nomear quem tiver na lista, tá, da seção. Tá? Ou seja, se você fez para a capital, eles vão nomear para quem está para a capital. Por quê? Porque é no mesmo órgão, já havia ali cadastro reserva para aquela unidade. Porém, se eles abrirem uma subseção numa cidade onde não tem a Justiça Federal, eles vão pegar o quê? Eles vão pegar a lista do Estado. Você entendeu? Então é essa a diferença. Se abrir uma nova vara no local onde você prestou concurso, possivelmente eles vão chamar, né, quem está na lista para aquela localidade. Agora, se abrir uma unidade da Justiça Federal no local que não existe, possivelmente eles vão utilizar a lista do Estado. Ok? No meu caso, por exemplo, até foi singular. Por quê? Porque a grande maioria, veja, grande maioria não, vamos colocar assim que uma boa quantidade dos candidatos que passam em primeiro lugar, isso tanto para técnico quanto para analista, essas pessoas elas estão bem capacitadas, elas estão bem habilitadas. E é muito comum essas pessoas, tá, passarem já em outros concursos. No meu caso, eu me lembro bem que nós fomos nomeados, foram, acho que 5 analistas, tá? Dos 5 analistas originários, vamos dizer assim, que foram nomeados, foram 5 analistas, 3 nomeados e 2 remoções, tá? Então, desses 3, eu e mais os 2 que foram nomeados, os outros 2 já passaram em outros concursos. Coincidentemente, os 2 passaram para concurso da Defensoria. Ou seja, então, desses 2 já abriram 2 vagas. Por que eu estou falando isso? Porque muitas vezes existem pessoas que já estão ali, apesar de estar se preparando para analista, analista não é o concurso fim, não é o concurso objetivo dessa pessoa, é só um concurso meio, né? Ou, muitas vezes, até pode ser o concurso fim, mas ela continua estudando, logo consegue ser aprovada em outro concurso. E além disso, né, além do cargo em si, há também a questão de órgão, né? Então, assim, foi aprovado na Justiça Federal, mas de repente, daqui a pouco já foi aprovado no Tribunal Regional Eleitoral, ou, enfim, né, em outro órgão, e a pessoa escolhe assumir naquele órgão. Seja porque a demanda de trabalho é menor, as condições de trabalho são melhores, tem mais funções, enfim. Ou também, às vezes, até porque é mais perto de casa, a localização, né, a cidade possui estrutura melhor, enfim, existem várias variáveis aí que fazem com que as pessoas, né, comecem a mudar de cargo, mudar de cidade e tudo. E tem algo que, quando eu estudava, eu escutei e não acreditei muito, que é o seguinte: quando você começa a passar em concurso, você passa em vários concursos. Então, por que eu estou te falando isso? Primeiro, por 2 motivos. Né? O primeiro é que, como eu expliquei agora, se você está achando, não vai abrir vaga, vão nomear, de repente, esse colega que passa em primeiro lugar, que tome posses, né? Que seja nomeado, enfim, ele daqui a pouco já passa em outro concurso e vai ser aberta a vaga. Tá? E o segundo motivo, que é o seguinte: você pode de repente ter começado a estudar recentemente ou estar naquela situação que eu comentei, já estudando há um tempo, mas sem muita estratégia, tudo, e você começa a afinar o concurso, né, afinar os estudos e chega bem perto da aprovação. E nesses casos,
eu conheço inúmeras pessoas que desistiram, sabe? Tá ali, ó, sabe, quase chegando, e aí de repente diz, eu não quero, não consigo, e volta. Que foi o que aconteceu comigo? E é isso que eu quero comentar com você. De repente falta só uma técnica, de repente falta uma organização, falta apenas um detalhe para você ser aprovado. Então, para você que vai fazer esse concurso agora e está inseguro e de repente já começa com aquela crença de que eu não vou passar, eu vou fazer, não vou bem, eu vou te dar a seguinte dica: mantenha o ritmo, estude forte, estude para valer. Por quê? Porque você vai atingir um nível, você vai atingir o hábito de estudar, e quando você atingir esse nível, você vai, se de repente não conseguir passar, né, no TRF1, logo em seguida você vai passar no próximo concurso. Por quê? Porque você manteve o ritmo, você manteve o conhecimento, e é isso que faz a diferença. Eu não passei de primeira, e eu não lembro de alguém que tenha feito o primeiro concurso e ter sido aprovado. Eu tenho uma colega que senta na mesa ao lado, ela foi reprovada 17 vezes e passou apenas em 3. Entendeu? Ou seja, ela fez 20 concursos, dos 20 reprovou 17 vezes. Mas ela desistiu? Não. Tanto é que não desistiu, que hoje, né, é analista e trabalha junto comigo. E é isso que eu quero te passar. Não estou te desejando que você tenha muitas reprovações, não estou falando que você vai ter muitas reprovações. Eu estou dizendo que muitas vezes a reprovação, ela faz parte do aprendizado. E aqui eu quero comentar algo muito interessante contigo, que é o seguinte: se você fosse um atleta profissional, tá, tivesse, né, decidido ser um atleta profissional, e você começasse a treinar hoje, imediatamente agora, né? Você coloca a sua roupa, coloca o seu tênis e enfim, né, vai começar a correr. Eu te pergunto, na semana que vem, você já vai se inscrever numa maratona profissional? Possivelmente não. Possivelmente não. Por quê? Porque você não está preparado e às vezes não se sente preparado para aquela maratona. E a mesma coisa que acontece com o concurso. Só que qual que é a diferença? A diferença é que as pessoas muitas vezes estudam pouco tempo, ou até estudam um bom tempo, mas estudam sem qualidade, né? Sem um planejamento, não estudam dentro de um ritmo, né, que eu chamo de ritmo de aprovação, dentro de um estado de flow, né? E aí o que ocorre? Ela, sei lá, tá ali uns 2 meses apenas, né, estudando, estuda um dia, não estuda outro, desorganizado, e aí abre um concurso. Né? E esse concurso é a mesma coisa da maratona profissional. E aí você vai lá e se inscreve no concurso. E aí quando você se inscreve, você até fala, não, vou tentar, vamos ver o que dá. E muitas vezes dá certo, né? Ótimo. Mas e quando não dá? Você pode ver isso como fracasso? E é isso que as pessoas fazem, elas veem isso como fracasso. Só que não é um fracasso, isso não é uma derrota, não foi uma falha. Por quê? Porque você não estava naquele nível para competir realmente. Você não estava preparado a um ponto de conseguir fazer frente, às vezes, e não estou falando dos candidatos, estou falando da prova. Então é importante que você tenha isso em mente. Por quê? Porque se você for agora, tá, para um concurso, sei lá, vai fazer um concurso semana que vem, só que você sabe que de repente você não está no nível da prova, não encare isso como um fracasso, não encare isso como uma derrota, encare isso como um aprendizado. Vá lá e se conheça você fazendo a prova, sinta o ambiente, vê o que te incomoda, quais são as suas ameaças ali naquele ambiente. É uma cadeira, né, dura, é o ar-condicionado, enfim, pode ser qualquer coisa. E mais do que isso, se conheça durante a preparação. Tá? Isso é muito importante. Eu sei que o vídeo não era sobre isso, mas eu tenho certeza que você quer ser aprovado, eu tenho certeza que você quer realizar o teu sonho de assumir o seu cargo público. Então, esse é o primeiro passo, é você entender como que funciona essa jornada até a aprovação, tá ok?